tem abençoado a mim e a minha família. Nós temos sido alimentados com o puro evangelho, né? E assim, eu não tinha como negar, não podia correr da raia não, sabe? Priscila disse: "Não, mas você é professora". Eu prefiro dar aula a 100 alunos do curso médio, né? Porque a palavra de Deus é desafiadora, né? E assim, as aulas que eu dou, já estou acostumada há 30 anos a dar, atualizo, mas aí, né? Mas a palavra de Deus, ela, cada vez que a gente lê, é um desafio, né? Então, nós vamos partir para o quinto capítulo. As irmãs devem ter observado que a autora do livro, ela começa sempre falando de uma parte histórica, né? Sempre traz a história de algum personagem, né? De uma família, né? E esse capítulo quinto, que é Melhor que a Vida, traz a história dos amigos de Daniel. Né? Uma história belíssima, eu acho que aqui só tem criança pequena hoje, mas elas talvez aí não se lembram ainda, né? Eu queria que as irmãs abrissem a Bíblia no capítulo 1 de Daniel. Nesse capítulo, ela nos traz à memória a história dos amigos de Daniel. Daniel 1, no versículo 1, diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas suas mãos a Jeoaquim. Ele levou o rei e alguns utensílios do templo, né? Então, eu fui pesquisar, né, a parte histórica na Bíblia Reformada, traz alguma informação, e ele diz assim que entre 607 e 605 a.C., Nabucodonosor, após vencer uma batalha contra o Egito, ele resolveu comemorar essa vitória, iniciando um cerco a Jerusalém, né? Ele iniciou e nesse primeiro, foram aproximadamente quase um ano, 10 meses mais ou menos, em que ele sitiou Jerusalém e as pessoas ficaram ilhadas dentro da cidade, né? Sem poder sair para comprar as coisas, para resolver. E depois disso ele iniciou uma série de invasões e levando as pessoas para o exílio. Então, disse que, por exemplo, no ano 597, ele levou cerca de 10 mil pessoas exiladas, né? E dentre elas, o profeta Ezequiel. No ano de 586 a.C., né, ele fez assim, sua última e mais importante invasão, que foi quando ele destruiu o templo, destruiu Jerusalém, né? E sabe quanto tempo durou, meus irmãos? 19 anos. 19 anos de aflição para o povo de Israel, né? Porque ele estava ali o tempo todo ao redor, sitiando, as pessoas estavam apenas esperando a hora que ele ia invadir. Isso me trouxe assim uma primeira reflexão com relação ao tempo, né? Porque assim, eu quero resolver as coisas tão rapidamente, problemas, né, que a gente tem, as lutas, os desafios, e eu fiquei pensando, 19 anos, a pessoa sem saber, ia dormir, não sabia se no outro dia a cidade ia estar invadida ou não, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção logo no início. E o que ficou claro é que o cativeiro, ele foi consequência, foi castigo dos pecados da nação de Israel, por conta da idolatria do povo de Israel, né? Adorando a outros deuses, se afastou do Deus único e verdadeiro. No versículo 4 desse mesmo capítulo, vocês podem ler. E Nabucodonosor, ele disse ao chefe dos eunucos que trouxesse alguns jovens dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Escolhesse alguns jovens para levar para a Babilônia. Vejam só as características dos jovens que ele queria. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, que pudessem trabalhar, né, lá no palácio do rei. E eles seriam ensinados na cultura e na linguagem dos caldeus. Por quê? Porque eles queriam que eles realmente fossem aculturados, como diz
como a gente diz por aí, sabe? E sabe qual era a primeira coisa que eles faziam, irmãos? Eles trocavam o nome dessas pessoas. O nome que é a nossa identidade, né? A gente nasce, morre com 90, 50, 100 anos com aquele mesmo nome. E eles trocavam o nome dos jovens. A mudança do nome era uma tentativa de integrar esses jovens cativos à religião pagã dos caldeus, no seu novo ambiente social. Então, para vocês terem uma ideia, Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, se transformou em Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel, equivalente a Baal e a Marduk, que são 2 deuses dos caldeus. Ananias, que quer dizer Jeová é misericordioso, se transformou em Sadraque, um amigo do rei. Misael, que quer dizer quem é como Deus, se transformou em Mesaque, que quer dizer quem é como Acu, Deus da lua. E Azarias, que significa Jeová é meu socorro, se transformou em Abednego, que quer dizer servo de Nego, o ídolo que representa Mercúrio. Então eram todos nomes, né, envolvidos com os deuses pagãos realmente, né, de lá dos caldeus. E esses jovens, eles foram treinados, preparados durante 3 anos. Então aí vem novamente a questão do tempo. Passaram 3 anos sendo preparados. Vocês devem conhecer também que Daniel estava entre eles e Daniel pediu ao chefe dos eunucos para não comer das iguarias do rei e ele conseguiu evitar isso. Mas terminou o tempo de treinamento, eles foram levados a Nabucodonosor para fazer a avaliação e verem se estavam adequados, né, para trabalhar, auxiliar o rei. E eles foram aprovados. E eles começaram, Nabucodonosor atribuiu a eles, inclusive, algumas funções de oficiais da época, né, para eles trabalharem em algumas províncias da Babilônia. E passou o tempo, e aí vem aquela história de Nabucodonosor construir, mandar fazer uma imagem de si próprio, né, de ouro, bem grande. Aí vocês podem abrir em Daniel 3. E Nabucodonosor ordenou que todos se prostrassem diante daquela imagem. Ele ia mandar tocar uma música com a maior quantidade de instrumentos que vocês possam imaginar. Flauta, harpa, cítaro, todo tipo de instrumento. E quando se tocasse aquela música, todas as pessoas deveriam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Para os caldeus, era um ídolo a mais, outro a menos, não ia fazer diferença. Né? Mas para aqueles jovens que foram instruídos na palavra do Senhor, né? Que tiveram inculcado na sua mente, né? na sua casa, foram ensinados de que o que está escrito lá em Êxodo 23, né? 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então, para esses jovens, era o fim. Eles não aceitariam jamais se dobrar diante daquela estátua. E foi o que aconteceu. Em Daniel 3, no capítulo 12, apareceram aqueles dedo duro, né? Que foram dizer a Nabucodonosor, aqueles judeus, né, que você indicou para trabalhar nas províncias, né, em funções importantes, eles não estão se dobrando diante da sua estátua. E Nabucodonosor disse o quê? Então traga eles aqui à minha presença. No versículo 14, Daniel 3,14, diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. E no decorrer desse texto, Nabucodonosor vai fazer a proposta a eles, dizendo, mas eu vou dar mais uma chance a vocês. Quando a música tocar de novo, vocês vão se ajoelhar. E no versículo 15, ele diz assim: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som, né? Aí cita todos aqueles instrumentos de música. Prostrar-vos-eis e adorais a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Está escrito lá em Daniel 3,15. Irmão, que situação, viu? A gente goza da liberdade religiosa, né, aqui no Brasil. A gente pode estar aqui com a porta aberta, a luz acesa, né? Podemos nos ajoelhar, orar, podemos falar, cantar. Mas aqueles jovens, eles estavam no cativeiro, num país totalmente estranho, e sendo obrigados, né, a se ajoelhar diante de uma estátua, certo? Mas aquela situação revelou o coração daqueles jovens, que tinham sido instruídos, né, nos caminhos do Senhor. No versículo 16 a 18, tem a resposta deles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Ele não queria nem saber, de acordo com Nabucodonosor, certo? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha. Não adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A posição deles foi firme. Para eles a questão já estava resolvida. A palavra de Deus era clara quando dizia que eles não poderiam se dobrar diante de um Deus estranho. Eles colocaram a própria vida em risco, né? Porque o rei tinha autoridade, tinha poder naquele momento para tirar a vida deles. Mas para eles, né, o mais importante era gozar da verdadeira felicidade e ser obediente a Deus. E a autora, ela faz uma pergunta: por que a obediência a Deus pareceu tão agradável para eles, tão apropriada, eles não duvidaram, né? Porque Deus mesmo trabalhou no coração deles. Foi Deus que ensinou, que instruiu, que usou os seus pais ou outras pessoas para ensiná-los, certo? Eles sabiam o valor do amor de Deus. E considerando essa parte do amor de Deus, aí a autora ela fala no Salmo 63, que foi um salmo escrito por Davi no deserto. Irmãos, eu fiquei olhando tanto detalhe quando eu digo, meu Deus, Davi escreveu no deserto. Eu digo, e a gente está aqui, ainda no inverninho bom do Recife, né? Onde Davi expressa seu desejo pela presença e proteção de Deus. E ela usa o versículo, Salmo 63, versículo 3, que diz assim: porque o teu amor é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Aí ela usa a versão AVNI, né, Nova Versão Internacional. Eu uso a versão revista e atualizada, e na minha versão tem assim: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Né, e eu fui lá no comentário da Bíblia Reformada, e ele diz que graça aqui, né, representa e significa, né, a lealdade e o amor pactual de Deus. Por isso que a Nova Versão Internacional ela usa essa expressão, o amor, né, o amor pactual de Deus. Fica mais fácil da gente compreender, tá? E o interessante é que ela trouxe à memória um cântico, né, que eu não sei se as irmãs conhecem. Ela disse que cantou muito durante a infância dela, durante a adolescência. Eu cantei também, né? E ela disse que cantava e não refletia no que estava cantando, né? Que é aquele cântico que diz assim: a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam, e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. E aí vem um confronto, irmão, né? Porque eu digo, ai, quantas vezes eu cantei? Eu conheci uma pessoa que já está com Cristo, que ela não tinha coragem de cantar aquele hino, Quero Ser um Vaso de Bênçãos. Porque ela dizia que chocava com ela, né? Um vaso escolhido por Deus. Ela ficava chocada, ela disse que não conseguia. Muitas vezes o pastor Marcelo diz assim: os irmãos sabem o que cantaram. Né? Tem uns cânticos aí, né, que falam: se a terra se abrir. Irmãos, aí eu fico pensando nos terremotos, né? Eu digo, meu Deus, eu canto e digo assim: nos guarde. Porque é desafiador, né? Porque quantas vezes eu cantei também esse cântico. E eu, assim, é certo, na infância e juventude, né? Mas pra gente levar a sério, realmente, né? Será que o amor... Aí ela faz uma série de perguntas, tá, irmãs? Que eu fiz pra mim e eu vou dizer a vocês, mas é pra gente ficar bem em silêncio.
Só ouvindo. O amor de Deus é minha fonte de prazer. O relacionamento com Ele parece prazeroso assim, como está escrito lá, como Davi escreveu. Priscila leu o Salmo 16:11, que é um salmo messiânico, que fala, ele está se referindo a Cristo, né? O prazer que ele tinha em obedecer a Deus, né? Considero o amor de Deus mais precioso do que todas as coisas. Quando está tudo bem, né, irmãos? A gente, não, Deus é mais importante. Mas quando o negócio começa a apertar, né, aí a gente começa. Aí vem a incredulidade, né? Vem a nossa ansiedade, incredulidade, né? E aí, qual é o segredo para a gente dizer e recitar, como está escrito, né? O amor de Deus é mais importante, é melhor do que a vida para nós. Aí entra no que Idélia refletiu, né, a semana passada. Só o Espírito Santo de Deus é que pode nos capacitar, né, a amar Deus da maneira como Ele deve ser amado, da intensidade, né, de nós termos alegria e gozo nele, independente das circunstâncias, né? A gente vai repetir aqui algumas coisas que têm sido ditas em outros estudos, como os estudos de contentamento, né? Muda só o nome, felicidade, contentamento, né? Mas só o Espírito de Deus, tá? Mas é possível, é possível. É uma busca constante, é uma busca contínua. Porque ela diz assim, será que o amor de Deus é mais importante do que a saúde da gente? Será que é mais importante do que nós termos uma família equilibrada, com filhos obedientes? Né? Será que nós temos um emprego, não faltar comida? Certo? Então, para a gente refletir realmente, né? Até que ponto a gente ama a Deus desse jeito e o que é que a gente precisa? A gente precisa clamar realmente ao Senhor que coloque em nossos corações um amor intenso realmente por Ele. Tá? Mas aí ela alivia, sabe? Ela dá umas pancadas e depois ela alivia, a gente respira. Porque ela vai falar do maior exemplo. Qual é o maior exemplo de amor, de fidelidade e de felicidade em Deus que nós temos? Que é Cristo. É Jesus. Né? Ele é o maior exemplo. Ela traz aquela referência de Mateus 4, de 8 a 10, que fala da tentação de Jesus. E diz assim, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus respondeu, retira-te, Satanás, pois está escrito, somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, Ele é o maior exemplo, certo? E Jesus encarnado, Ele viveu na dependência de Deus. Diária, irmãos, né? A gente sabe quantas vezes ele subiu ao monte para orar, né? Chamava os discípulos para orar. Quanto mais nós, né? E assim, ele conhecia o prazer, a alegria e a pura comunhão com Deus. Aí eu queria que vocês abrissem Hebreus 12, versículo 2, que tem esse versículo belíssimo aqui que fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando Jesus, aí ele sofreu, foi humilhado, foi traído, mas aí o olhar dele estava voltado para a promessa de Deus, de que ele teria uma alegria perpétua, eterna com o Senhor. Porque o sofrimento da cruz, ele levaria à entronização de Cristo, à destra do trono de Deus. E que alegria maior existe. Né? Vocês lembram, acho que esses dias se falou, não sei, um dos pregadores falou, sobre aquela mãe que foi pedir, né, para os seus filhos estarem um à direita e outro à esquerda de Cristo. Né? Que mãe não queria isso, né? Mas Cristo, né, Deus, né, o reservou o lugar à sua direita, certo? Para isso ele teve que cumprir, né, esse sacrifício, para poder Deus... Ele vislumbrou o cumprimento da promessa. Ele sofreria, mas ele tinha certeza
Mesmo quando em Mateus 27:46, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele clamou, mas ele sabia que Deus não o deixaria, certo? Mais na frente a gente vai ver uma referência em que ele afirma sobre isso, né? Então, nada menos que a alegria de saber que ele estava agradando ao seu Pai e para nos resgatar, irmãos, para resgatar a noiva dele, a igreja dele. Então, ele não era só para ele, né? O benefício, mas era para a nossa redenção também. Por isso que ele suportou todo aquele sofrimento. Pedro, em Atos 2:28, ele fala sobre isso também, afirmando, né, que diz assim, que inclusive acho que tem no Salmo 16 também tem faz referência a esse texto, que diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, né, Priscila? Acho que tem no Salmo 16. Nem deixarás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás da alegria da tua presença. Exatamente, porque aí no Salmo 16:11 ele diz também: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer, delícias perpetuamente. Eu não sei se os irmãos já tiveram, eu tive a oportunidade já, sabe, de conviver com pessoas que tinham essa certeza, que tinham esse gozo, sabe? Não tinham dúvida. Né? E nós temos que clamar para o Senhor colocar esse desejo em nosso coração, essa aspiração em nosso coração, continuamente, sabe? A autora também diz assim, que como nós somos fracos, incrédulos, pecadores, nós não conseguimos atingir um nível de alegria, de felicidade nesse ponto ainda, né? Que, assim, a gente só vai ter aquela alegria completa quando a gente chegar no céu. Mas a gente pode dizer como Davi, no Salmo 63:1, ele diz, né? A minha alma tem sede de ti em uma terra seca e exaurida. Né? Então a gente diz e Deus vai saciar a nossa sede, com certeza. Jesus, ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. No Salmo 48, está escrito assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Ele fazer a vontade de Deus lhe trouxe também recompensas, irmãos. Lá em Hebreus 1:9 está escrito assim, é um texto em que o escritor do livro começa a falar sobre os anjos e depois ele fala sobre Cristo, que ele diz assim: amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Companheiros seriam os anjos e seríamos nós também, os eleitos. Então ninguém, só Cristo é que foi ungido com esse óleo de alegria. Um dia nós poderemos, pelo sacrifício de Cristo na cruz, gozar dessa alegria também com Ele, né? Então, irmãos, olha, fazer a vontade de Deus significa abandonar a ilusão de que é possível encontrar alegria fora da comunhão obediente ao Senhor. Certo? É o que Deus quer de nós. Aí ela faz mais algumas perguntas, né? Será que podemos dizer como Jesus, gosto de fazer a tua vontade? Em todas as áreas da nossa vida nós lutamos com ídolos, com deuses, né? Com imaginações que parecem mais agradáveis para nós do que o temor e a obediência ao Senhor, certo? Mas aí ela reforça novamente, o Espírito Santo é que é capaz de fazer essa mudança, mesmo quando a mudança parece lenta demais. Eu acho que eu já ouvi Paulo falar sobre isso, em uma dessas palestras lá em cima, né? Porque às vezes parece que é um negócio que, sabe, é muito devagar, né? Mas aí vem aquela questão do tempo que eu falei, né? 19 anos da invasão de Jerusalém, os 3 anos dos jovens se preparando lá, né? Mas ela acontece, certo? Todos os dias nós temos que fazer escolhas, irmãos. A gente sempre procura escolha. Eu sempre digo assim, que um pai, ele nunca quer uma coisa ruim para o filho, não. Geralmente, ele quer uma coisa boa. Só que nós fazemos isso, e nós também fazemos escolhas para nós. Mas fazemos pensando e intencionando satisfazer aquelas nossas imaginações e as nossas ideias, certo?
Mas a maioria das nossas escolhas são escolhas infelizes, como a escolha de Eva, que está escrito lá em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável e desejável aos olhos. Então ela comeu do fruto e ela deu a Adão também. Né? Então ela não era, a árvore não era feia, o fruto não era ruim, então por que não comer? É porque Deus mandou que não era para comer, então não tinha que comer. Né? Mas foi agradável aos olhos dela. E aí ela desobedeceu, satisfeita. Então a vontade dela comer um fruto bom, quem não gosta? Né? Mas houve a desobediência realmente. Então as nossas escolhas, elas são fundamentadas naquilo que a gente acha que é bom realmente. A gente tem quase certeza. Certo? Para nos levar à felicidade. O que a gente está é a busca da felicidade. Certo? Ao longo do dia, nós fazemos escolhas baseadas naquilo que acreditamos melhor, que nos trará a felicidade, que a autora chama de nosso bem supremo. Tá? Então, a gente tem que fazer uma análise constante, diária, do que é que está sendo esse nosso bem supremo. Na verdade, o que Deus quer, né, é que nós desejemos a Ele, e Ele nos criou para a sua glória. Tem aquele louvor que o Mel que cantou, né, em Colossenses 1,16, que diz: tudo foi criado por meio dele e para Ele. Né? Em 1 Coríntios 8,6 também está escrito assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Parece que a gente lê nessas passagens, entra por um ouvido e sai por outro. A gente lê muito rápido. Né? Quando a gente para estudar assim, um capítulo, alguma coisa, é que ele fica martelando na nossa mente. Né? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Romanos 11,36 também está escrito: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então, Deus nos criou para Ele, nos criou para nos dar alegria na busca e no convívio íntimo com Ele. E assim, eu conheço até algumas pessoas que acham que o crente não deve ser feliz, não, que é errado a gente procurar felicidade. Hoje em dia, no mundo, que a gente mais ouve é falar, né? Aí, às vezes, eu conheço pessoas até que se culpam, né? Porque tem uma certa felicidade em alguma área, sabe? Mas, irmãos, o errado não é buscar a felicidade. A gente tem que buscar da maneira correta e na fonte correta. Certo? Então, os puritanos, né, eles foram pessoas que viveram e que buscaram ao Senhor intensamente. E eles têm algumas frases muito impactantes. Então, Thomas Watson, ele escreveu, por exemplo: Deus não tem plano algum ao nosso respeito, senão fazer-nos felizes. E a gente não devia duvidar disso, porque realmente Deus só quer o melhor para nós. Certo? William Gurnall declarou: ver um homem perverso alegre ou um cristão triste é igualmente impróprio, porque realmente era para nós sermos as pessoas mais felizes do mundo. Só que eles tinham em mente que a felicidade não era essa felicidade superficial, né, resultante dos prazeres temporários, tá? Era uma felicidade profunda, né, decorrente do relacionamento próximo com Deus, certo? De estar sob relacionamento abaixo, sob a proteção do amor de Deus, aquele amor pactual, né? E tem Richard Sabes, ele falou que aqueles que procuram ser felizes devem ser primeiro santos. Então, onde é que a gente vai buscar a felicidade? A gente vai buscar a felicidade na santidade. E como é que a gente vai ter santidade? A gente vai ter santidade se a gente buscar mais a Deus, se a gente orar mais, se a gente ler a palavra, se a gente tiver um devocional, se a gente vier para o culto congregacional. Né? É todo um conjunto. Né? Então, buscando a santidade, nós teremos a felicidade verdadeira. Né? Os autores, eles sabiam que faz parte da natureza humana buscar a felicidade. E não adianta pregar o contrário. Não pode ser. Não, o crente tem que ser vestido de saco, pano de saco, chorando. Não é desse jeito. Né? Porque a alegria que realmente que Deus dá de interior, às vezes a pessoa está no leito de enfermidade, certo? Mas com o Senhor confortando, e às vezes você vai visitar uma pessoa dessa e você sai mais edificado do que ela. Né? Porque ela tem a verdadeira. Não é fácil não, sabe, irmãos? Eu sempre digo, quando eu vou dar aula aos meus alunos, que eu dou umas instruções assim, eu digo, olha, fácil é falar. Mas praticar realmente tem que ser, é uma questão, é um desafio, é uma construção, né?
Nós devemos buscar a felicidade de conhecer e amar a Cristo, descansando no amor dele por nós e crescendo em santidade e adoração. Thomas Watson, ele escreveu também uma obra que ele tem sobre os 10 mandamentos, que Deus é o bem supremo. John Piper também, ele afirma que buscar a felicidade em Deus é o grande alvo da vida. Irmãos, falar em John Piper. Aí quando começou a pandemia, vou abrir um parêntese aqui, tá? E eu tive que ir lá para a chácara, porque fui trabalhar na frente de Covid, e ele lançou um livro, né? Em podcast, né? Irmãos, quando eu comecei, eu não vou ler, não vou resolver não esse livro. É duro demais, mas aí a gente ouve uma vez, aí ouve outra vez, e as palavras vão ficando doces, né? Aos nossos ouvidos, né? Agora é uma questão de prática, realmente, da gente buscar. Não pode ser uma coisa superficial, tem que ser uma coisa vivida realmente, né? Então, são pessoas que têm experiência com Deus, né? E que buscaram e encontraram a verdadeira felicidade no Senhor. Aí, já passando quase para o final do capítulo, ela fala novamente sobre as nossas escolhas diárias e ela diz que nós fazemos escolhas diárias e nós desconsideramos o primeiro mandamento diariamente também, irmãos. É só a gente buscar, fazer uma listinha e a gente encontra, né? E ela traz algumas situações da vida real aqui, alguns exemplos que eu achei interessante, né? Quando a gente está entre mulher, né, a gente sempre fala de cônjuge, de marido, né? E ela gosta também de falar. Então, ela cita aqui, ela diz assim, se alguém observar a nossa vida, que conclusões poderá tirar a respeito da prioridade do amor de Deus? Imagine que você costuma ficar com raiva do seu cônjuge. Isso não acontece aqui, só acontece na Argentina, como diz o pastor. Não é? Aí você, por quê, né? Então, que prazer ou alegria procuro obter ao agir desse modo, a ficar com raiva do meu marido, certo? Aí uma das respostas que ela diz é o seguinte: eu não posso ser feliz sem o respeito do meu marido, se ele não me respeitar. Quando eu sou desrespeitada, eu reajo com ira, com raiva, né? Então, nesse caso, nós estaremos considerando o respeito ao nosso marido como se fosse o nosso bem supremo. É bem simples, viu, irmão? Peibuft. Outra resposta. Meu cônjuge não se comunica comigo da forma que eu desejo. Eu não posso ser feliz sem uma boa comunicação. Tem que estar tudo claro, tudo transparente, coisa que homem quer que a gente adivinhe. Eu digo às vezes lá em casa, é pecado, meu filho. Adivinhar é pecado, não é? Tem, né? Então, a boa comunicação, né? E aí fica intrigada, né? Dá um gelo, né? Cara feia, né? Ajo dessa forma para tentar conseguir o que eu quero. Então, nesse caso, se comunicar bem com o cônjuge é o bem supremo. São pequenas situações. Então, ela diz assim também, que quando nós estamos dispostas a pecar, a fim de ser feliz, essa felicidade é que é o nosso Deus. Então, se para obter o respeito do marido, se para obter a boa comunicação com o marido, a gente estiver disposto a pecar, ficar irado, né? Se comportar mal, né? Então, esse é um ídolo. A gente tem que, né? Isso, irmãos, acontece com gente nova, gente média, gente madura, viu? Não importa, o tempo de casamento. Sempre acontece, as situações sempre acontecem. O pastor Vitor, ele gosta de dizer também isso aqui, que nós podemos transformar até coisas boas em ídolos. Às vezes você está com a melhor da intenção, mas aí você começa a dar importância demais àquilo ali, né? O outro exemplo que ela traz é um exemplo também que é muito, muito comum, que é a questão do consumismo, né? Então, para a gente ser feliz, para passar daquele momento de estresse, eu tenho que ir no shopping e comprar qualquer coisa. Para mim, para casa, vou olhar aquelas vitrines bonitas. Se for só olhar, ainda ia, mas aí comprar e o negócio já complica, né? Aí ele diz assim, que alegria obtenho a gastar esse dinheiro? Que alegria, sem necessidade. E às vezes até sem poder, né? Então, é uma maneira de eu aliviar a minha vida de preocupações. A minha vida já é tão difícil, então eu gosto de proporcionar um mimo, né? Um agradozinho a mim própria. Gastar dinheiro me dá felicidade.
Nessa época, então, tá, olha, a gente tá perdido, porque o negócio está sério, né? Então, nesse caso, o bem supremo que nós estaríamos buscando é o prazer de considerar-se capaz de comprar o que deseja na hora que deseja. E o último exemplo que ele deu, que ela dá, eu achei interessante, porque como nós temos muitas pessoas novas chegando aqui na igreja, né? E ela diz assim, que quando a gente muda de igreja, embora a gente saiba que a gente deve ter um bom relacionamento, né? Chegar e procurar conversar com as pessoas, se integrar, por isso que a gente tem um cafezinho aqui. Mas muitas vezes a gente diz que é tímida, né? Que tem dificuldade de relacionamento e prefere se manter isolada. E às vezes, quando a gente é obrigado, porque às vezes o marido quer demorar mais e a gente é obrigado a ficar, e a gente fica lá naquele cantinho sem querer se entrosar, para não se expor, né? Nós não queremos nos expor, irmãs, né? Porque quando a gente começa a falar com as pessoas e a gente tem comunhão e a gente conversa, e a gente toma um café, a gente termina mostrando, né? Às vezes alguma falha, alguma coisa. Então às vezes a pessoa já foi rejeitada em algum lugar, já foi maltratada em algum lugar, e aí ela fica na retaguarda, né? Então, nesse caso, ter controle e proteger a si mesmo, não quero me envolver, porque eu não quero ser rejeitado de novo. Esse seria o bem supremo, né? Então, muitas vezes a gente tem que, né, nos entregar realmente, abrir a guarda, sabe? Não é obrigado, a gente não vai conversar com todo mundo, não vai abrir todos os problemas, mas muitas vezes é isso aí que acontece. A gente fica ali com receio de entregar realmente quem nós somos, né? Então, esse seria o fato da pessoa ficar na reserva. E assim, são muitas as causas, né, desses problemas, essas situações que às vezes é a pessoa que foi criada assim, numa casa onde o respeito era fundamental. Então a pessoa acha que ser respeitada é um bem supremo, né? Mas assim, tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado. Outra vez, aquela da outra situação, por exemplo, foi criada num lugar onde um dos pais, um dos cônjuges, quando tinha problema, em vez de resolver o problema, saía para beber, saía para festa, saía para passear, para viajar, né? Muitas vezes tem alguns casais que fazem das viagens, né, assim, uma fuga, né? Às vezes mesmo sem poder, né? Então, aí essa pessoa, quando ela está no momento de tensão, aí ela compra uma passagem, não sabe como é que vai pagar e vai-se embora. Bota uma foto na Europa, bota uma foto em São Paulo, né? Assim, tem que é a maneira. Então a autora ela diz, né, que são muitas as situações, mas não justifica nós agirmos dessa maneira. Ela disse que cada coração é um coração singular, certo? Nós temos a mesma natureza pecaminosa, certo? Somos todas filhas de Eva, né, e de Adão. A mesma natureza. Agora, somos propensos a criar falsos deuses, mas os falsos deuses nós vamos criar de acordo com as situações que a gente vivencia, né? A criação, o lugar onde a gente está trabalhando, essas coisas todas, certo? Quer tenhamos consciência ou não, esses falsos deuses, essas imagens, né, elas vão nos impulsionar para perto de Deus ou para longe de Deus. Então nós temos que estar bem atentos, né, para nos analisarmos, sabe? O que eu aprendi, né, mais uma vez, no estudo desse livro, que eu tenho já visto em outras palestras aqui, é que a gente tem que ter uma prontidão constante, diária. E o Espírito Santo, ele incomoda. Às vezes você age, aí quando você... Aí dá um freio, aí vem a sua mente, ele traz a sua memória, né? Esse é o caminho, esse é o segredo, né? E ela diz assim... nós podemos concluir que a nossa história pessoal nos impede de adorar a Deus. Não vou conseguir não, porque foi uma criação muito difícil, né, foram muitos problemas. Mas aí ela traz de volta para nós a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles não tiveram infância fácil, porque veja só, se eles eram jovens, eu fiquei tentando calcular assim, mais ou menos a ideia deles. Se durou 19 anos, eu não sei se eles vieram no primeiro, no segundo ou no terceiro... Na terceira invasão, né? Será que eles tinham uns 25, 30 anos? Mas, possivelmente, quando o cerco começou, talvez eles fossem adolescentes. Então,
não foi uma infância agradável. E a situação que eles estavam vivendo ali era pior ainda, porque eles estavam deslocados, né, numa terra estranha e prestes a ser mortos por Nabucodonosor. Né? Deus trabalhou no coração deles e deu a firmeza a eles para eles perseverarem e aguentar o que que viesse realmente. Né? Deus os havia ensinado, ainda que custasse a vida, não existiria alegria maior que experimentar a agradável comunhão com o seu Pai. E Deus pode fazer isso conosco, irmãs. Eu volto a falar, né, no estudo dela, ela falou detalhadamente, né, sobre a ação do Espírito Santo. Né? É Ele quem nos convence, né, da justiça, do pecado, do juízo, e é Ele quem nos ensina, e Ele fala aos nossos corações. Né? Ele nos incomoda realmente, sabe? E a autora, ela traz aqui uma oração. Se quem tiver com o livro, pode abrir aí, no finalzinho do capítulo, ela fala sobre uma oração, que assim, eu nem gosto de oração pronta, mas ela foi tão, assim, tão delicada e foi uma coisa tão profunda que eu acho que vale a pena a gente ler, sabe? Em que ela diz assim: ó Cristo, todos os teus caminhos de misericórdia conduzem para meu prazer e o têm como destino. Tu choraste, te entristeceste e sofreste para que eu me regozijasse. Para minha alegria enviaste o Consolador, que é Ele, né? O Espírito Santo, o Consolador. Multiplicaste tuas promessas, revelaste minha felicidade futura, deste-me uma fonte de água viva. Estás preparando alegria para mim e estás me preparando para ela. Tá? Estás preparando uma alegria para mim e me preparando para a alegria. Peço alegria, espero pela alegria, anseio pela alegria. Dá-me mais do que sou capaz de conter, desejar ou imaginar. Lá em Coríntios, né, que está escrito também: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Então, a nossa visão é muito limitada, né? E o Senhor só quer o melhor para nós. Então ela diz: a boa notícia é que o Espírito Santo pode iluminar nosso coração e levá-lo a crescer com apreço em Cristo e em desdém pelos encantos desse mundo. Tá? E que Ele nos abençoe, irmãs, e nos dê condições de seguir em frente para que nós possamos buscar a felicidade na fonte da felicidade mesmo. Tá? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu geralmente falo menos do que sabe? Eu saio resumindo.